Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz Páscoa! Amém? Saúdo você que nos assiste também no YouTube. E eu queria fugir um pouquinho do protocolo, gente. A gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, feliz aniversário, uma série de congraçamentos, mas tem uma data que é muito especial para a fé cristã, que nos une, que é a Páscoa. Olhe para o irmão que está do seu lado e deseje uma feliz Páscoa em Cristo Jesus. Alguém que você não viu, fala assim, feliz Páscoa em Cristo Jesus. Foi por Ele, foi pelo Cordeiro de Deus, foi por esse sacrifício que nós estamos aqui juntos e unidos. E que esse sacrifício nos marque. Temos que entender, meus amados irmãos, que Páscoa não é um calendário, apenas um feriado para a gente descansar. Longe disso. Páscoa marca o evento, o acontecimento mais importante da existência humana. E nós vivemos num mundo contemporâneo onde o mestre das distrações quer levar Páscoa por uma brincadeira de coelhinho com ovos, de achar os ovos. Nada contra, não é sobre chocolate. Mas muitas das vezes o real sentido das coisas eles vão sendo perdidos. A Páscoa Santa de Cristo, ela se torna um ambiente onde você coloca um político vestido de Judas e as pessoas ficam malhando o Judas. E não é sobre isso, longe, longe disso. E eu tive o privilégio, a graça de estar em Israel, alguns anos atrás, exatamente no momento de Páscoa. E você vê uma nação vivendo essa data completamente com uma contrição, um quebrantamento, e nós estávamos no hotel e acabou que a gente estava viajando e não ligava o dia com a hora, e quando desceu para o café, todo o cardápio já é mudado na Páscoa. Não tem mais pão, era o pão sem fermento, exatamente que eles comiam naquela época. Só tinha ervas amargas para você colocar na boca e saber o que foi a Páscoa lá dos primórdios judaicos. E se você quiser comer, coma. Se não quiser, vai em algum supermercado e come. Mas até os hotéis serviam uma dieta que levasse aquelas pessoas a entender que Páscoa não é trivial, não é comum. E que em nome de Jesus, meus amados irmãos, nós possamos viver essa data com contrição, com quebrantamento, com gratidão e com consciência do que ela representa para nós. Páscoa é até mais importante do que o Natal. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não seria o Messias, ele só teria nascido. E que nós possamos ter essa consciência. Deixa aqui uma sugestão para os irmãos, eu já faço isso há muitos anos na minha casa. Toda Páscoa a gente senta e assiste A Paixão de Cristo. Aquele filme de Mel Gibson. Que é duro, machuca, é dolorido, mas que a gente tem essa consciência do que é. E esse ano ele está até no Netflix, está até mais fácil. Se você puder fazer isso ainda nessa Páscoa, faça. E lá, embora a gente seja muito reverente, muito prudente com o que as nossas filhas assistem, eles assistem. Esse filme duro, tão duro como é, a Ruth e a Esther assistem com a gente. Para ela, foi isso que Jesus passou? Foi isso, filha. Foi isso que ela passou. E ontem a Rutinha estava assistindo com a gente, mas no final ela vê Jesus. Mas ele venceu. Sim, ele venceu. Ele venceu. Que nós tenhamos esse entendimento e essa compreensão do que é essa Páscoa. O tema da mensagem de hoje não poderia ser nada diferente, não poderíamos deixar de pregar algo na Páscoa que não fosse relacionado a Jesus Cristo, nosso Senhor. E o tema é Jesus, o Cordeiro de Deus. E Jesus ele tem muitos adjetivos na Bíblia, o Salvador, o Redentor, o Advogado, o Rei, o Mestre, o Senhor, o Salvador, o Alfa, o Ômega, o Pastor, a Torre, a Rocha. A Bíblia ela é repleta de adjetivos para tentar descrever esse Mestre e Senhor, mas ainda assim faltam-nos palavras para descrever. E Jesus ele é o Cordeiro de Deus, esse é um tema emblemático na fé cristã. Foi o Cordeiro que foi sacrificado para Abraão para salvar o seu filho Isaque. Foi o Cordeiro
a chave da primeira Páscoa judaica, quando o homem, todo aquele povo hebreu foi sair do Egito, Deus mandou, mate um cordeiro, pegue o sangue e passe nos umbrais da porta, para quando o anjo da morte vier, ele faça a distinção entre o povo de Deus. Levítico 9:3 vai dizer que esse cordeiro, ele precisaria ser um cordeiro, isso no sacrifício do Antigo Testamento, puro, sem mácula, sem defeito, perfeito. Então, que o meu desejo nessa manhã é que nós possamos refletir, meditar no texto bíblico com essa conexão de Jesus Cristo como cordeiro perfeito, sem defeito. Exatamente isso, teria que ser assim. E o cordeiro, ele gerou uma crise, porque a vinda do nosso mestre como o rei de todo o universo, assumindo a forma de cordeiro, foi exatamente o que os judeus, os religiosos não esperavam. Eles estavam esperando o novo Davi, o novo rei, o Senhor, o Messias, o poderoso, que ia resolver as questões políticas, que ia resolver as questões financeiras, que ia resolver as questões territoriais, que ia colocar Israel novamente como o centro do mundo à época. E ele vem como um bebê simples, filho de um carpinteiro, de uma família ordinária, e toda a sua jornada foi uma jornada singela, de pureza, que realmente remete ao cordeiro. Só que algumas pessoas vão entrar em crise porque existem muitas profecias messiânicas falando do rei, falando do poder, falando do governo. Mas temos que lembrar que o Senhor teve duas vindas. A primeira vinda, ele veio como cordeiro. A segunda vinda, que é a que nós aguardamos, ele virá como rei, senhor, leão, vestido de toda a sua autoridade e glória. Temos que ter essa distinção. E imagine o quão Jesus se esvaziou para assumir essa forma de cordeiro, gente. Se a gente vê um rico, muito rico, fazendo algo mais modesto, que pessoa humilde. Se vê uma pessoa com muito poder, abrindo mão do seu poder, da sua autoridade, que pessoa bacana. Se vê uma pessoa com muita força, abrindo mão da sua força. Mas Jesus, ele abriu mão do senhorio de todo o universo para se travestir de um cordeiro. E o cordeiro, meus amados irmãos, existe um link perfeito entre o cordeiro da Páscoa, da primeira Páscoa, que o sangue foi passado nos umbrais, e o verdadeiro cordeiro, ele veio e o sangue foi passado na cruz. Não temos como falar de Cristo, falar de Evangelho, falar de Páscoa, falar de Jesus, se não culminarmos na cruz. A Páscoa, ela nos leva à cruz de Cristo, ao sacrifício perfeito do Senhor na cruz do Calvário. E tem uma frase, tem algo que o Senhor tem martelado muito no meu coração, nesse mundo onde a fé tem sido pervertida numa resolução de problemas e satisfação de necessidades humanas. E o Espírito Santo tem gritado no meu coração há algumas semanas e assim: eu não devo nada a ninguém. A cruz foi suficiente. Temos que ter essa nossa perspectiva cristã, se estamos numa fé de barganha, onde o Senhor, ele tem a obrigação de nos fornecer algo, alguma coisa, ou se efetivamente cremos em Cristo, que o sacrifício perfeito do Cordeiro e a cruz é suficiente. Porque se a cruz não for suficiente, meus amados irmãos, nós andamos por circunstância. Nós andamos, se está bem, estou feliz, se está ruim, não quero mais. E obviamente que somos humanos, temos as nossas fraquezas, debilidades, as angústias que nos assolam, mas temos que entender e compreender que a cruz, ela é suficiente. Porque a cruz, ela nos leva a uma compreensão de eternidade. E a nossa necessidade imediata é uma necessidade humana, perene, que vai encerrar de acordo com a jornada que cada um tiver aqui na terra.
Vamos abrir a palavra de Deus. Peço que deixem aberto Isaías 53, nós vamos nos aprofundar muito nesse texto. E o Senhor é gracioso e Ele confirma. O Marquinhos abriu o culto citando parte de um trecho de Isaías 53 e a gente não compartilha o que vai ser pregado, cantado. É o Espírito Santo fazendo esse roteiro perfeito para nós. Isaías 53 é um texto muito emblemático para a fé cristã. Isaías foi o profeta com maior nível de relatos messiânicos. Foi ele que realmente falou do Messias que viria como nenhum outro. Jeremias também falou, outros profetas falaram, o salmista falou. Temos relatos de textos messiânicos no Pentateuco, mas nenhum profeta falou tanto da vinda desse Cristo, desse Emanuel, como Isaías. Deus deu a graça para ele ver o que ninguém viu 700 anos antes de Cristo. E de todos os relatos de Isaías, nada é mais completo sobre a cruz de Cristo do que o Isaías 53. E o interessante é que Isaías, ele relata nesse texto, e se vocês verificarem os verbos, ele traça todos os verbos no passado. Como é que ele vê algo no futuro e escreve no passado? Porque para ele era tão claro, ele morreu, ele sofreu, ele já falava assim como realmente ele estivesse vendo aquela situação. E Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. Jesus Cristo ele citou muitas vezes, até para que se cumpra o que foi escrito pelo profeta Isaías, para que se cumpra o que foi escrito pelo profeta Isaías. Esse texto de Isaías 53 é um texto bem emblemático, é o texto onde o eunuco etíope estava na carruagem lendo e não entendia, e Filipe aparece e ele diz: como é que eu vou entender que não há quem me explique? E esse texto, explicado por um apóstolo de Cristo, por um discípulo de Cristo, gera a conversão no homem que ele é batizado naquele mesmo momento. E Jesus é o Cordeiro, João 1:29 vai dizer: eis é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 5:7, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. 1 Pedro 1:18 vai dizer que ele resgatou pelo seu precioso sangue, o sangue do Cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo. A palavra Cordeiro está 110 vezes na Bíblia, em Apocalipse, quase 30 vezes. Então, o grande reino é o reino do Cordeiro. Apocalipse 5 vai dizer que vê o Cordeiro sentado no trono. Só que esse Cordeiro não é o Cordeirinho, ali já é o Senhor, em sua plenitude e graça. Vamos ler o texto sagrado, meus amados irmãos, Isaías 53, a partir do verso 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e a nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos cruzados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes?
pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua glória e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra. Meus amados irmãos, a gente lê isso agora com tudo que já ocorreu, com tudo isso cumprido, é maravilhoso. Mas imagine quem estava vivendo aquela época e Jesus aparecendo. Será que é ele? Será que não é ele? Será que é ele? Será que não é ele? Essa dúvida pairou naquela época, sem dúvida. E 700 anos antes o Senhor já tinha revelado ao profeta tudo o que ocorreria. 700 anos antes. E aqui, meus amados irmãos, eu tirei 8 lições desse texto sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, para que nós possamos meditar juntos. Ponto 1. Jesus, a esperança. Vamos ao verso 2a. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz que sai de uma terra seca. E a palavra de Deus é meio criptografada ali num único texto. Isaías ele traçou muitos anos de Jesus aqui na terra, e ele começa dizendo esse texto: e ele cresceu como um broto, como uma raiz que sai de uma terra seca, de uma terra árida. Então, já é algo sobrenatural que deveria acontecer, porque uma terra seca, uma terra árida, não é para gerar nada, não é para brotar nada. E ele fala que no meio dessa sequidão surge um broto de esperança. O próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esse broto ele vem depois de 400 anos de silêncio profético. O Senhor tinha silenciado, o povo estava sem profeta, sem palavra, sem luz, sem caminho, e ali um broto, ele começa a nascer. Se contarmos desde Adão, algo mais ou menos de 4.000 anos esperando que esse broto jorrasse. E é muito interessante que dentro das características e dos adjetivos de Jesus, ele é também conhecido como a videira verdadeira. Aquele que nós precisamos ser enxertados nele e ele em nós, para que nós possamos dar muito fruto. Então temos que entender que Jesus sim é a nossa esperança. Eu não sei qual de vocês já tiveram a oportunidade de realmente estar numa terra extremamente árida. Não é muito comum aqui no Sudeste, no Sul, mas lá no Nordeste a gente vê uma terra que ela é árida, assim que você pega, você esfarela de tão sem nenhum vestígio de água possível. É nesse contexto que o nosso Senhor brotou para trazer-nos esperança, tanto para aqueles como para nós. Ponto 2. Jesus, um homem comum. Parte B do verso 2. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que desejássemos. Ele era um homem ordinário, ele era um homem comum, ele não tinha uma aparência extraordinária, não tinha nada que o destacasse entre os homens. Então, quando a gente assiste esses filmes sobre Jesus, que vê aquele Jesus galã, de olhos verdes, cabelo louro, bem penteado, muito provavelmente, certamente ele não foi esse personagem.
Imagina você está dizendo que Jesus era uma barroada, um feio. Também não é isso, que a Bíblia não está dizendo. Ele só está dizendo que ele era comum, ordinário. Ele não tinha nenhuma beleza que o destacasse perante os homens. Se ele chegasse num grupo de homens, ele não era mais alto, não era mais forte do que ninguém. Ele não tinha nada de uma forma exterior que o destacasse. É tanto que quando ele vai ser entregue, ele está no meio dos seus discípulos. Judas precisa dar um beijo para identificar. Se ele tivesse uma aparência diferente, não é aquele alto, não é aquele forte, não é aquele que está com a vestimenta diferente, não é aquele que usa um colar de ouro que o identifica, não. Ele era ordinariamente comum. E isso é um contraponto ao primeiro rei de Israel. Se lembrarmos quando o povo pediu um rei para o Senhor e disse, eu quero o melhor. Ah, vocês querem um rei? Eu vou te dar o melhor. E o Senhor deu o mais belo, o mais alto, o mais forte, que era Saul. E existem estudos, né, que provam, né, que existe uma relação entre a aparência física e alguns paradigmas que as pessoas atestam. Existe um estudo nos Estados Unidos que provam que os presidentes americanos eles têm em torno de 10%, 10 centímetros acima da estatura normal de um homem. Abraham Lincoln é acima de 1,90, Obama quase 1,90, muitos homens altos que pela sua característica ele já impõe alguma situação. E Jesus ele foi tão ordinário, tão comum que o Senhor, não. O poder dele está dentro, está no que ele carrega. Eu não vou dar nenhuma vantagem para ele física. Eu não vou dar nenhuma altura, nenhuma força, nada. Ele vai ser ordinariamente comum, para que seja esse cordeiro simples. Agora vamos falar um pouquinho dos desafios que esse cordeiro passou e que Isaías preveu que ele iria passar. O primeiro desafio foi um grande desafio emocional. Ele passou por desprezo, rejeição, sofrimento e tristeza. Vamos ao verso 3. Ele, aqui Jesus, aqui o Cordeiro de Deus, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. O texto é muito claro sobre as marcas que esse cordeiro levaria, inclusive marcas emocionais. Desprezo, rejeição, sofrimento, tristeza. Jesus passou por tudo isso como um homem. Como um homem. Ah, pastor, mas é duro. Mas o Jesus, ele não omitiu isso. Ele teve que deixar muito claro para nós que fazia parte do plano de Deus ele passar por tudo isso. E a Bíblia é muito clara. Jesus ele foi chamado de filho de Belzebu, que significava filho do demônio. Ele foi chamado de glutão, de beberrão, de mentiroso, de blasfemo. Ele foi rejeitado na sua própria comunidade. Como disse, não, como é que ele pode fazer alguma coisa? Não é o filho de José? E o mestre, o rei de todo o universo, ele passou por essa situação. Humilhado, desprezado, rejeitado. Isso nos leva a compreender e atestar a humanidade desse Cristo. Ele teve que lidar com isso, mas não se vitimizou. Enfrentou. Aos seus discípulos, eles falaram, se me chamam filho de Belzebu, o que é que vão chamar de vocês? Então, meus amados irmãos, se você é rejeitado pelo Evangelho, se você é preterido pelo Evangelho, bem-vindo à jornada do nosso Mestre. Está no pacote. Jesus ele vai dizer que o servo não pode ser maior do que o Mestre. Então, assim, o maior sofrimento ele já levou, mas nós também teríamos essas dificuldades em vida. E por ter vivido, por ter passado, Jesus pode olhar para cada uma de nossas orações e dizer, eu sei o que você passa. Eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser desprezado, eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser preterido. Eu sei. Eu sei. E eu tive que vencer tudo isso também na cruz. E Jesus nos ensina, meus amados irmãos, a não nos vitimizarmos. Jesus ele teve também, ponto 4, passar por desafios físicos.
doenças, foi transpassado, foi esmagado. Versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E o texto é muito claro, ele tomou sobre si enfermidade, doenças, dores, ele foi castigado, atingido, afligido, foi transpassado. Transpassado quer dizer perfurado. Então, os cravos já estavam aqui preditos. Os cravos que Cristo sofreu, o transpassado, estavam ligados exatamente aos cravos que ele seria furado. A lança que o furou para atestar que ele tinha efetivamente morrido. A sua cruz. E aqui, meus amados irmãos, e aqui a palavra de Deus fala que ele foi esmagado. E tem algumas pessoas que assistem o filme do Mel Gibson e vão dizer que, será que ele não pegou pesado demais? A única coisa que a gente sabe é que ele não acertou na medida exata. Ou ele pegou um pouco de mais, ou até um pouco de menos. Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que os relatos históricos nos falam, que a morte por cruz era a morte mais temerária da época. Pior do que uma cadeira elétrica hoje, que a pessoa morre em alguns minutos, pior do que uma injeção letal. A pessoa, alguns deles, dependendo da força, e por isso que a gente consegue ir juntando esse mosaico e achar que Jesus ele foi moído antes, porque Jesus ele suportou algumas horas, então ele deveria estar bem debilitado, porque teria alguns homens que ele ficava naquele processo de sufocamento na cruz até por 2 dias. Então Jesus ele deveria estar bem debilitado. E a morte por cruz era uma morte onde você vai morrendo por dor e por asfixia, sem fôlego, que você vai sendo esticado, não tem posição e tenta respirar, e ali você vai contorcendo até você morrer. Então esse texto ele é muito claro que estava realmente predito, que além da dor emocional, ele teria que pagar o preço físico no seu corpo, na sua carne. Ele foi esmagado. Mas a palavra de Deus nos diz também que o azeite, para ele ser tirado, ele precisa ser esmagado para que saia o puro azeite. O suco da uva, ele precisa ser pisado e esmagado para que saia a pura uva. E o Senhor, ele foi exatamente esmagado, transpassado, pisoteado, ferido, e o que saiu dele foi o puro sangue, ao ponto de não ficar mais nenhuma única gota. Ele deu tudo naquela cruz. Ponto 5, foi injustiçado. Verso 9. Foi-lhe dado um túmulo como os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. É muito claro que o julgamento de Jesus foi um julgamento parcial, foi um julgamento arranjado, feito às escuras. Há relatos históricos que alguns homens do conselho da época religioso, eles sabiam que eles eram pró-Jesus, não foram chamados. Outros foram expulsos quando chegaram. E ali, eles fizeram ali um julgamento totalmente arranjado. E quebrando também completamente toda a lei judaica, que dizia que você tinha que ter 3 testemunhas, que você teria que ter uma série de situações, não. Foi um julgamento parcial, injusto. E aqui ele deixou muito claro, e foi-lhe dado um túmulo. Túmulo que era o resultado do julgamento, morte. O fim do julgamento seria um julgamento de morte. Mas ele diz, embora não tivesse cometido violência ou qualquer mentira à sua boca. Então, um julgamento do justo que não cometeu nada errado, mas que resultaria num peso de morte. O justo pelos injustos, que somos nós. O puro pelo impuro. O santo
pelo profano. E tem alguns mistérios nesse texto, a palavra de Deus ela é rica, ela é poderosa, e nós temos que ver, adentrar como quem busca um tesouro escondido. E aqui tem algo muito singelo nesse texto, que é muito poderoso. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos. Jesus, embora não tendo dinheiro, recurso, ele teve um funeral de rico. A palavra de Deus é muito clara em Mateus 27, 57, que chegou um homem rico, José de Arimateia, e pegou o corpo de Jesus para fazer esse funeral, colocá-lo nas melhores situações, para que ele tivesse um túmulo digno. Mas isso não é tão simples quanto isso. Na verdade, isso aqui é algo fundamental para todo o enredo da ressurreição de Cristo. Um pobre naquela época, ele era sepultado longe da cidade, em valas comuns. Pegava todos que morreram, cavava valas e enterrava todo mundo junto. O rico não, ele tinha um endereço, ele tinha um túmulo único, tinha um local que era marcado que ele morreu. Então, ser sepultado num túmulo de rico, as pessoas, as mulheres que corriam sabiam para onde ir. Tinham um destino, então não tem nada solto na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então José de Arimateia ele passa como um coadjuvante, mas ele é esse rico que Isaías preveu. Ponto 6. Foi da vontade de Deus. Verso 10, ponto A. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O texto é claro. Jesus ele foi para a cruz por quê? Por quem? Pela vontade do Pai. Um plano perfeito do Pai, executado com perfeição e obediência pelo Filho. Não é sobre Judas, não é sobre Herodes, não é sobre os guardas romanos que o prenderam, não é sobre nenhum deles, não é nem sobre o diabo, não é sobre eles. Não é sobre Pilatos, não é sobre eles. Isaías, há 700 anos, dizia, foi da vontade de Deus esmagá-lo. João 3,16 se cumprindo aqui. Pois ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Quem é pai e mãe aqui, imagina você ter que entregar um filho ou uma filha seu. E aqui Abraão, o pai da fé, ele chegou até o limite. Mas Deus, com seu Filho Jesus, ele avançou e entregou mesmo ao ponto dele ser esmagado, ao ponto dele ser moído, ao ponto dele ser transpassado. E foi da vontade do Senhor. Não teve um plano B. Jesus vai descer, vamos ver o que acontece, e de improviso Deus, não, vamos crucificar aqui. Não. A jornada já foi planejada desde o início, ele já desceu sabendo que morreria e que se entregaria por amor a nós. E aqui, meus amados irmãos, tem uma grande aplicação para nós, cristãos. Se você é servo de Deus, quem tem um controle absoluto da sua vida é o Senhor. Não é o diabo, não é o inimigo, não é o vizinho, não é o chefe, não é quem está dizendo, não é o familiar. É o Senhor. Ou nós cremos nisso com todas as nossas convicções e entendemos que o Senhor é soberano e que Ele governa sobre tudo em nossas vidas e que nada foge do nosso controle, ou nós temos um desvio fundamental de fé. Não, mas Deus governa a minha vida, mas fulano pode fazer isso que quer na minha vida. O diabo pode fazer o que quer comigo. Misericórdia. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor. Ele governa as nossas vidas. Inclusive, quando tem adversidade, não foge do controle dele. Inclusive, quando eu não gosto, não foge do controle dele. Inclusive, quando eu não concordo. Mas Deus, não é sobre você concordar, é sobre o meu plano perfeito. Amém?
Ponto 7. E esse versículo aqui, ele me machucou, me moeu nas últimas 2 semanas. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Então, diante de todo esse sofrimento físico, emocional, de toda essa jornada, além de tudo isso, sobrenaturalmente, Jesus teria que suportar calado. E o texto é muito claro, 2 vezes ele fala que ele não abriu a boca, e ele adiciona mais uma vez que ele ficou calado. Então, no texto bíblico, quando num curto espaço de tempo você tem a mesma ideia sendo repetida, é ênfase. Tem que ficar muito claro para vocês que o rei de todo o universo, ele assumiu a posição de um cordeiro indefeso, inofensivo, que ele via ali que ele ia ser sacrificado e ele caminhava inocentemente calado. Voluntariamente calado. Isso é muito forte, meus irmãos. Um cordeiro frágil, inocente, a ser pego, naturalmente ele ia berrar, ele ia espernear, mas ele fala de um cordeiro que não esperneou, que não berrou, que não gritou, que não tentou fugir. Ele aceitou tudo, calado. Aceitou tudo, calado. E o que é mais duro, meus amados irmãos, é que no poder da boca desse Cristo estava o escape imediato para aquele sofrimento. Não podemos esquecer que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele estava com Deus e o Pai quando disse: haja luz e houve luz. Façamos homem a nossa imagem e semelhança. Separe as águas da terra. Na força da sua boca existia o poder para mudar aquela situação imediatamente. Quando ele vai ser preso, que Pedro corta a orelha de Malco, ele fala: você não sabe que se eu falasse agora ao meu pai, veria legiões de anjos? Na boca dele, ele não poderia resolver aquela situação, mas ele poderia exterminar toda a humanidade. Se ele tivesse dizer: pai, não quero mais, pai. Não vale a pena passar por isso, pai. Pai, está doendo demais. Anjos, venham e destruam todos. Mas ele suportou calado. E a palavra de Deus é perfeita. Pode passar mais um. Mateus 26, 63 vai dizer: mas Jesus manteve-se em silêncio diante do sumo sacerdote. Marcos 15, 5 vai dizer: mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Lucas 23, 9, interrogou com muitas perguntas, aqui já era o Herodes, mas Jesus não lhe deu uma resposta. Amém, igreja? Se cumprindo exatamente o que o profeta prediu. Ele no meio de homens injustos, proferindo sentenças injustas, ele não abriu a boca. Ponto 8. Foi por um propósito. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Aqui é um trecho relativamente longo, cheio de idas e vindas, mas aqui é o resultado, o propósito dessa jornada de Cristo na terra. E aqui o profeta, inspirado por Deus, vai dizer que ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, eternidade.
A vontade de Deus está em suas mãos, verá a sua luz, ele é a luz do mundo. Justificará a muitos, não a todos. Justificará a muitos, todos aqueles que o aceitarem como Senhor. E ele terá a porção entre os grandes, os despojos, está relacionado à honra. Então, tudo isso que Jesus fez foi para nos libertar, nos salvar, aqueles que os aceitarem, mas também por ter participado desse sacrifício, por ter aceitado essa jornada de entrega, ele terá uma honra sobrenatural. Glória a Deus. E agora nós vamos mudar a outra jornada da história. Isaías falou antes de acontecer. Aconteceu, e olha o que Paulo escreveu olhando para o retrovisor, já do fato ocorrido. Filipenses 5:9, 2:5-9. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser a servos, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Vamos recapitular o que a gente viu nessa manhã, meus amados irmãos. Temos que entender que Jesus... Pode tirar, acho que isso ficou errado, perdão, eu não atualizei. Eu vou ler aqui. Nós falamos hoje sobre 8 pontos. Jesus, a esperança. Lembre do broto que nasceu na terra seca. Temos que entender que Jesus... Pode baixar as luzes. Jesus foi um homem comum, ordinariamente comum, sem nenhuma beleza, fama, formosura, status. Ele passou pelos desafios emocionais, desprezo, rejeição, sofrimento, tristeza. Ele enfrentou os desafios físicos, assumiu as nossas doenças, nossas feridas, foi transpassado, foi esmagado. Ele foi injustiçado num julgamento parcial e encomendado. Ele passou isso porque foi a vontade do próprio Deus. E ele, como um Cordeiro de Deus, suportou tudo calado. Mas tudo isso foi por um propósito. Para nos redimir, para nos justificar, para nos adotar, para nos libertar. E por ter passado por essa jornada, o texto de Filipenses 2:9 vai dizer que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome. Nós te louvamos, Jesus. Nessa Páscoa, nós curvamos o nosso coração diante do teu amor, diante da tua grandeza, diante da tua soberania. Que amor é esse, Pai? Não temos capacidade de compreender em vida. Não temos capacidade de compreender em vida. Não temos capacidade de compreender que amor é esse, Pai. Obrigado, Pai, pelo sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Deus amado, por ter pago um preço, assumido a morte que era minha, pago uma dívida que era minha. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, que ainda não aceitou como o Senhor da sua vida, reconhecendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu quero orar por você, ou talvez você esteja nos assistindo. A Bíblia é muito clara que diz
nos orienta que nós precisamos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus realmente é esse Filho de Deus que veio à terra e ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero fazer essa oração com você. Ore com fé. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Reconheço que Tu és o Filho de Deus. Reconheço, Senhor Deus amado, que o Senhor morreu naquela cruz e que ao terceiro dia ressuscitou por amor de mim, por amor de muitos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreve, Senhor Deus amado, o meu nome no livro da vida e do Cordeiro, em nome de Jesus. Eu queria chamar o Manayoshi para se posicionar. A gente vai encerrar louvando, adorando, um dia de Páscoa, um dia de celebração. Mas a Páscoa nos leva à cruz, a cruz nos leva à aliança, nos leva a um compromisso, a um posicionamento. E a fé cristã é uma fé de posicionamento, de memorial, de balanços, de reflexões. Cada Páscoa deveríamos fazer um balanço de como está a nossa vida, de como está a nossa jornada com Cristo, como o sacrifício de Cristo aterriza na minha vida. Ele foi 100% comprometido comigo, emocional, fisicamente, Ele entregou tudo por mim. E a pergunta que fica para nós é: qual a nossa contrapartida? Como é que a nossa jornada de fé tem sido? Tem sido uma jornada pontual, parcial, oscilante, conveniente? Ou nós olhamos para a cruz de Cristo e entendemos que ela nos chama a um posicionamento, a uma fé real, a uma fé prática, uma fé de renúncia, de sacrifício, de entrega. Se você está aqui hoje, nessa manhã, e tem se sentido fraco na fé, tem se sentido oscilante, tem se sentido talvez em débito com o nosso Senhor, e todos nós estaremos em débito, Ele pagou um preço impagável. Mas que essa Páscoa ela está te levando a um confrontamento interior, dizendo: Jesus, eu quero mais de Ti, eu preciso fazer mais por Ti. Eu sei, Senhor Deus amado, que ao ser confrontado com a Tua palavra, com o Teu sacrifício na cruz, vendo o preço que o Senhor pagou, Pai, eu não estou querendo pagar quase nada, Pai. Eu não estou querendo abrir mão de nada, Senhor. Estou querendo fazer tudo conforme a minha vontade, os meus desejos. Tenho seguido à frente e consultado o Senhor depois. Eu quero, Senhor Deus amado, utilizar essa Páscoa como um memorial de posicionamento, de postura contigo, de aliança contigo. Que o Teu sacrifício, Pai, ele fique na memória, não esse sacrifício dos desenhos infantis, mas que o Senhor traga à memória o quanto o Senhor foi moído, transpassado pelos meus pecados, pagando um preço que era meu, pagando uma dívida que era minha. Faça essa oração, meu irmão. É você e o seu Deus, você e o teu Senhor. O Espírito Santo está te tocando, a palavra já foi pregada. E se o Senhor te leva a esse posicionamento, faça essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor Deus amado, por uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitude, que é ao ver a cruz de Cristo, a entender o sacrifício de Jesus, a compreender o Teu amor, o Teu sacrifício, Pai. Isso me leve, Senhor Deus amado, a uma jornada de compromisso real, que as minhas prioridades mudem, Pai, que as minhas vontades mudem, Senhor. Torna-me, Senhor Deus amado, um cristão genuíno. Livra-me, Senhor Deus amado, do vitimismo, Pai. Livra-me, Senhor Deus amado, da conveniência, Pai. Livra-me, Senhor Deus amado, do evangelho raso, do toma lá da cá. Leva-me, Senhor Deus amado, a um nível de maturidade, de crescimento espiritual. Ajuda-me, Senhor Deus amado, a me comprometer com a cruz, a me comprometer, Senhor, com
o sangue de Cristo derramado, Pai. O Senhor entregou tudo, Pai. Livra-me, Senhor Deus amado, do pecado, Senhor Deus amado. Livra-me, Senhor Deus amado, de tudo que não te agrada. Purifica a minha mente, o meu coração, Pai. Me ajuda, Senhor Deus amado, a seguir, Senhor Deus amado, os caminhos de Cristo, Pai. Torna-me, Senhor Deus amado, um verdadeiro discípulo do Mestre, Pai. Que essa Páscoa, Senhor Deus amado, fique marcada na minha vida, Senhor Deus amado, no mundo espiritual, não por um emocionalismo, mas um senso de aliança, um senso de compromisso, um senso de reverência, Pai. Que amor é esse, meu Senhor? Que amor é esse, meu Senhor? Ajuda-nos, Pai. Louvado seja o teu nome. Você pode ficar de pé? Ainda nesse contrição, adoração, com sacrifício de cruz do Cordeiro Pascal em mente, louve ao Senhor, tenha esse momento de adoração, você e o seu Deus, fale com Ele, tenha esse tempo, em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível,
inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de... Vamos a morte venceste, a morte venceste, declara isso. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Quem pode contra esse Deus? Ninguém pode, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele foi afligido, mas aceitou tudo humildemente. Não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando retiram a sua lã. Isaías 53:7. Ele foi afligido, transpassado, moído pelas nossas transgressões, mas a paz, com meu amado irmão, eu quero te dizer, não é um filme de terror, é um filme de amor. A maior prova de amor já existente, um amor sacrificial, ele fez na cruz por nós. É um filme de esperança, e no final do enredo ele ressuscitou, ele vive, ele venceu a morte, o céu se tremeu, o tempo se quebrou de cima a baixo, todo o cosmos foi afetado pela prova de amor de Jesus Cristo naquela cruz. Todos os reinos se prostraram, toda língua foi quebrada, joelhos se dobraram ao Senhor de todo o universo. Naquele momento ele assumiu o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, Messias, o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Obrigado pela esperança que é na cruz, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Falta pouco, meus amados irmãos, precisamos perseverar. Logo em breve estaremos com ele em plena glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aplauda esse Deus. Obrigado, obrigado, Pai, pelo amor. Obrigado pela esperança. Obrigado por tudo. Erga as mãos como quem recebe. Que o amor de Deus, aquele
que traçou o plano mais perfeito de toda a história. Que a graça de Jesus Cristo, o Cordeiro que executou esse plano fielmente, e que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, que nos leva, que nos conduz nessa jornada até a Nova Jerusalém, esteja com a sua casa, com a sua família. Uma excelente Páscoa em nome de Jesus.